Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Queridos e powers, estamos aqui mais uma semana do Estúdio Paul. Essa semana a gente trouxe nada mais nada menos do que a Adriana Pascali, uma convidada luxuosa. A Adriana, ela é Manager de Insights da Parrot Analytics, para um episódio todo dedicado a tendências, dados, né, informações que podem nutrir, né, a cadeia produtiva, seja de compra e venda de conteúdo, mas também em produção. Seja bem-vindo, Dri. Obrigada, Felipe. Obrigada. Você quer que eu comece te dando um pouquinho do meu histórico? Como você quer fazer? Sim, seria importante você falar um pouco sobre você, fazendo as credenciais iniciais, e depois a gente passa a bola para o Rodrigo. Tá ótimo, então vamos lá. Eu comecei já um tempinho atrás, minha carreira sempre foi pautada então em análise de dados. Passei muitos anos em agência de publicidade na área de insights, lidando ali o dia a dia com os anunciantes. Depois eu passei 5, 6 anos na Ipsos, que é uma empresa de dados também, de pesquisa. Fui para canais de TV, fiquei também alguns anos na Viacom, trabalhando especificamente com a Nickelodeon, na América Latina. E agora, 2 anos e meio, estou aqui na Parrot Analytics, que é uma empresa inovadora de análise de dados e que basicamente faz toda a mensuração da economia de atenção hoje em dia em relação ao mercado audiovisual. Muito obrigado pela sua presença, Adri. Vamos entrar nesse lugar de dados, de como os dados podem ser monitorados a favor da tomada de decisão, a favor enfim, de todo o ecossistema que envolve a nossa indústria de conteúdo. Mas antes, a palavra, Rodrigo Saturnino Braga, sobre as bilheterias da semana que corre. Obrigado, Fios. Olá, pessoal. Nós tivemos um fim de semana morno, depois do anterior, com o feriadão do 7 de setembro. A Freira 2 manteve a liderança, com 432 mil ingressos, de quinta a domingo. No acumulado, o filme já passou de 1.800.000 ingressos, com 35 milhões e meio de renda, e é, por isso, a maior bilheteria de um filme de terror desse ano, superando o Megan, que fez 1.760.000 em toda a sua carreira. O maior lançamento da semana foi Noite das Bruxas, que é um filme, digamos, um thriller sobrenatural, que abriu com 110 mil ingressos, 2 milhões e meio de renda, um pouquinho superior a Besouro Azul, com 106 mil ingressos e 2 milhões de renda. Essa é a terceira parceria do diretor Kenneth Branagh com a Disney na adaptação de sucessos da Agatha Christie, né? O ano passado, Morte no Nilo abriu com 102 mil ingressos, esse, portanto, abriu melhor, mas em 2017, o Assassinato no Expresso Oriente abriu com quase 280 mil ingressos. Portanto, esse abriu menor, abriu mais fraco, mas tinha uma concorrência forte, né? A questão exatamente da Freira, essa franquia, a franquia do Invocação do Mal, que continua
trabalhando muito bem. No acumulado, a gente ainda tem destaque, como eu já falei, do Besouro Azul, que já está com quase 2 milhões de ingressos, que Mandado da Carruagem deve estar fazendo isso hoje ou amanhã no máximo, e o Nacional Retrato Fantasmas, que foi dos filmes em cartaz o que caiu menos, caiu 40% em relação ao fim de semana passado, e isso é um reflexo da escolha do filme para representar o Brasil na corrida do Oscar. Enfim, em termos de bilheteria, no Brasil é isso, no mundo o destaque a Freira também manteve a liderança, a Noite das Bruxas lá também abriu em segundo, no resto do mundo, nos principais países, e o destaque vai para Oppenheimer, que se tornou a melhor bilheteria para um filme biográfico, como eles gostam de classificar o gênero, né? O anterior era Bohemian Rhapsody, com 911 milhões de dólares, e o Oppenheimer já cruzou 912, está com quase 913. É um feito, né, Rodrigo? Porque é um filme mais difícil, né? Eu acho que tudo bem. Nada contra, não. Eles gostam de fazer esse tipo de classificação, e eu sempre seguia, também gosto. Acho que é exatamente isso. A gente tem que comparar filmes de acordo com o potencial que eles têm, em primeiro lugar, e depois com a própria expectativa que o mercado, digamos, gera a partir da apresentação do filme lá atrás, né? E essas franquias de terror, né, Fios? Sempre bombando. É impressionante como o gênero vai bem, como o gênero é bem. É um gênero que fala muito com o jovem, né? Eu acho que é uma conta legal, Rodrigo, a gente pegar porque assim, é uma sequência de filmes de terror. Se a gente somar a bilheteria de filmes de terror no Brasil, ele vai ser possivelmente o segundo ou terceiro gênero mais consumido. A gente está fazendo até esse trabalho lá no Filme B, estamos deixando um pouco terminar essa leva de filmes e tal, para poder ter uma noção melhor. Digamos, a leva de filmes agora do verão, né? Está terminando o verão americano, terminando o nosso inverno, então a gente vai fazer um balanço agora no final de setembro desses gêneros, né? Desde o super-herói, o filme familiar, enfim, e essa... Imagina a gente estar lá discutindo, né? Animação é um gênero, é um subgênero, é filme familiar, mas de uma animação não familiar. Pois é familiar ou já fica essa discussão. Ou é o gênero? O próprio terror, né? Por exemplo, Jovens Bruxas é um filme de terror, é um filme, é um thriller, né? Tem alguma coisa de sobrenatural, mas não chega a ser horror. Né? Não sei se né? Então tem, mas de qualquer forma, você pode discordar aqui ou ali da inclusão desse ou daquele título, mas no geral você tem claramente esse gênero, né? Quer dizer, e sem dúvida o terror é um gênero muito popular, um filme, certamente, com certeza, né, um tipo de filme para garotada, exatamente. Sim. O público que mais frequenta cinema. E ele tem uma vantagem adicional, que em geral ele tem um custo de produção menor, né? Então eles são filmes que acabam apresentando grande lucratividade para os estúdios, acabam indo bem nas outras plataformas também, nas plataformas a seguir, né? Como a gente viu, estava falando semana passada aqui, dessa franquia, né, do Invocação do Mal, com vários filmes de grande... E foram super bem, né? Desempenho bom nas bilheterias. Mas e aí, Adriana, que prazer. Como você pode ver, a gente fala muito de tendência aqui, né? Que quase falando, peraí, deixa eu só colocar uma coisa. Gênero, de tendência. Vai lá, inevitável. Vamos lá, a gente quer te ouvir. É inevitável. Eu queria pedir para a Adri se apresentar, dizer um pouco, contar um pouco da trajetória dela, para depois a gente entrar essencialmente de como era antes, vamos dizer assim, um modelo mais tradicional de se medir sucesso, se de medir fracasso e etc. E como é hoje, como é a junção desses mundos para começar o papo. Muito bom. Eu acho que é até bem interessante começar aqui contando um pouquinho da minha trajetória, porque vou me colocar aqui, né?
dessa forma, enfim, a gente que vem um pouquinho lá de trás consegue fazer essa análise, né, de como era e como está hoje toda essa parte de dados. Eu comecei há um bom tempo atrás, a minha carreira toda ela é baseada em análise de dados. Eu fiquei muitos anos em agência de publicidade, na área de insights. Há uns 10 anos atrás, eu fui para Canal, eu trabalhei por 5 anos na Viacom, responsável pela parte infantil, né, especialmente do canal Nickelodeon. Depois eu fui para Fox, também com o canal infantil, mas aí um pouquinho mais direcionado à programação de conteúdo e aquisição de conteúdo. E agora, recentemente, há 2 anos e meio, eu estou na Parrot Analytics, como também análise de dados, de insights para a América Latina. Então, enfim, eu tenho uma visão, a gente, enfim, costuma colocar dessa forma, né, agência, veículo, eu esqueci uma parte muito importante, eu fiquei 6 anos na Ipsos, que é uma empresa de pesquisa, então também me deu essa visão 360, né, de análise de dados, enfim, de como os dados são elaborados. Então hoje eu posso dizer que eu tenho, enfim, essa visão um pouquinho abrangente do mercado, o que me ajuda bastante na análise de dados. Eu me lembro quando lá na Globo, depois de anos, a gente tinha, aí você me corrige, tá? Porque assim, a gente tinha existia basicamente 2 formas de se analisar pesquisa, né, em prol da programação, em prol do desenvolvimento de conteúdo. Você tinha lá a boa e velha quantitativa e a qualitativa. Exato. E os pontos de audiência by Ibope, né, que regeu durante, né, mais de um século a forma de se programar, de se medir se estava indo bem, se estava indo certo e etc. E a parte de qualitativa, né, e quantitativa operava um pouco mais ali mais num detalhe. Enfim, né, novelas a gente naturalmente sabia que, como um conteúdo aberto, esse processo de pesquisa era essencialmente fundamental para o desenvolvimento, às vezes até para a própria narrativa. Mas esse modelo também se aplicava nos canais pagos, etc., para entendimento do consumidor, entendimento de perfis, entendimento, né, até quanto a estratégia está atuando, etc. e tal. E agora a gente vive o Big Data, de certa forma, né, as pegadas que as pessoas deixam no digital. Exato. Em prol desse, vamos dizer, quase que essa evolução dessas metodologias, né, criando um lugar super sofisticado. E eu percebo que o outro, né, assim, ainda se mantém. Né, assim, você ainda tem o dado de Ibope, naturalmente, para você analisa ele efetivamente o que foi visto, o que não foi visto. Tem o dado que a gente fala pouco, mas está ali presente de principais cables, TVs e etc. E agora a Connected TV, que você mede no set-top box a audiência de um determinado programa, o que está sendo consumido. É uma informação fechada e privada, né? Exatamente por isso usa-se, do ponto de vista mercadológico, muito pouco. E a programação, que, né, tem ali o lugar do ainda mais tradicional. Você trabalhou na parte de programação, você hoje está na Parrot Analytics. Como é que você vê esses mundos? Se era mais fácil, se é mais difícil? E se existe choque ou complementariedade? A primeira coisa, eu não acredito numa única fonte de informação, tá? Então, eu não acho que existe uma fonte melhor ou pior ou única no mercado, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui dentro da Parrot e em todos os lugares que eu passo, que o melhor resultado realmente é a junção das informações, né? Hoje em dia, por exemplo, vou te dar um exemplo, a audiência de televisão, o ponto de audiência do Ibope, ele ainda é importante, ele vai se manter importante por muito tempo. A moeda de mercado ainda é o GRP, né? As compras de mídias ainda são feitas baseadas em GRP. O que acontece é a inovação,
né? Então, com o mundo digital, o que acontece? A gente consegue acessar a informação de uma forma muito mais rápida, muito mais granular, que nos dá a possibilidade de estar muito mais perto ali da realidade, né? Do 100%. Então, eu acredito na junção das duas, não só dessas duas fontes, mas, enfim, das fontes que você tiver em mãos. Acredito que, com toda a inovação, com todo o momento que a gente vive hoje em dia, eu não posso me basear somente numa medição de audiência do que está sendo visto, porque a vida acontece muito mais, né, do que além daquele momento que a pessoa está diante ali do conteúdo, diante de uma TV, ou qual seja a forma que ela está assistindo. E aí, eu já até entrando um pouquinho do que a gente faz aqui na Parrot, eu acredito muito na economia de atenção, que é o que a Parrot faz, né? Então, eu assisto um conteúdo, vamos supor, na televisão, ou através do celular, enfim. Depois eu vou para a rede social para saber o que está sendo falado sobre aquele conteúdo. E eu continuo interagindo com as pessoas em relação ao conteúdo. Depois eu posso migrar para uma outra plataforma e poder assistir um pouquinho mais daquele conteúdo, alguns outros vídeos, ou que alguns especialistas estão falando sobre o conteúdo. Então, todas essas formas de interações com o conteúdo, elas são tão importantes quanto assistir o conteúdo, porque elas nada mais são do que o resultado de popularidade, né? O qual meu conteúdo é popular ou não. Então, nessa premissa que eu acredito, que é a nossa, enfim, nosso principal ponto aqui na Parrot, na atenção de economia. Enfim, aí depois, se quiser, eu entro um pouquinho mais. Eu acho que tem uma visão, que é uma visão complementar de negócio, né? Uhum. Ou seja, você tem naturalmente o ponto, vamos dizer assim, a forma como você mede o sucesso daquela produção no ar, e tudo o que esta produção ela gera de valor vamos dizer assim, na popularidade dela em termos de engajamento. Às vezes essa pessoa ela nem viu o produto, está se engajando. Então, Felipe, desculpa até te interromper, mas uma coisa que eu acho bem importante aqui quando a gente está baseado ali em métricas quantitativas que são normais no nosso mercado, você teoricamente precisa esperar o conteúdo, enfim, o filme ser lançado, acontecer. Quando você está na economia da atenção, você está medindo já a audiência, você já está medindo a popularidade do show antes mesmo dele ser lançado. Então, eu consigo antecipar a tendência, eu consigo mudar a minha estratégia de lançamento, minha estratégia de marketing, baseada em demanda, né? Baseada em popularidade do conteúdo. Enfim, só fazendo esse parênteses no que você está falando. Eu podia fazer uma pergunta em fios, aqui, só para a gente não mudar de assunto. Claro, por favor. Que é uma coisa assim que eu considero misteriosa para nós que não trabalhamos com análise de dados e pesquisa, né? Porque é isso que a Adriana está falando. Você tem ali uma resposta hoje, né, muito mais rápida nas redes sociais, você vê o público interagindo com o conteúdo, não só na hora que está assistindo, mas depois, ou antes, ou durante, né, e você consegue sentir essa pressão. Agora, a gente sabe que dados é uma questão de análise, né? Você conseguir entender o que você está vendo acontecer. E, assim, para mim é um mistério. Como é que você consegue avaliar essa tendência? Para onde isso vai? Né? Como é que você consegue ler? Porque parece bola de cristal, né, gente? Como é que você consegue ler e olhar, bom, está acontecendo isso aqui agora, para onde isso está caminhando? Eu acho que com relação ao mercado de cinema, me permite interromper aqui um pouquinho, com relação ao mercado de cinema, eu posso dizer exatamente como acontece. Quer dizer, são pesquisas que são feitas, como a Adriana falou agora há pouco, são pesquisas que começam a ser feitas, são feitas semanalmente, né? Um filme mais ou menos entra, digamos, na lista dos pesquisados assim, com 24 semanas de antecedência antes do seu lançamento, depois 16 e a partir da 18ª, por aí em sequência, semana por semana, e você vê nitidamente, né, a tendência para onde o filme está indo, né? Particularmente com as variáveis, digamos, clássicas de pesquisa. Quer dizer, a primeira é o conhecimento, né? Quer dizer, há uma correlação muito positiva entre conhecimento e bilheteria, num primeiro fim de semana.
interesse e por segmento de público, né? Por gênero, por idade, por classe social, até mesmo por região de cidade, por bairro. Isso dá para fazer, isso as grandes distribuidoras fazem, e isso é uma vantagem competitiva. Eu cheguei a trabalhar com isso, é uma coisa, você muda, você percebe exatamente o que está acontecendo e você consegue mudar a campanha, porque a campanha hoje é basicamente uma campanha escorada no mundo digital, né? Ana, né, que me perguntou. Ana, deixa eu te contar um pouquinho, resumidamente, como que a gente faz essa tendência na Parrot, tá? Aqui na Parrot a gente tem esse tipo de informação, seja ele para filmes, para séries de TV e para talentos também. Quando a gente fala talentos, eu estou considerando qualquer profissão, tá? Ator, atriz, esportista, enfim. Não estou falando só do mundo ali das estrelas do audiovisual. Muito bem. O que acontece? Felipe, não sei se eu tenho tempo, mas se eu posso entrar nessa explicação um pouquinho mais detalhada para Ana. Então, vamos lá, Ana. Lembra do... Aproveita, só abre aqui, assim, explica um pouco o que é Parrot, porque tem muita gente que talvez não conheça. Vou explicar agora para você, exatamente isso, até para a Ana conseguir entender como é que a gente chega nesse estudo de tendência. O que a gente faz? Então, a gente está baseado na economia de atenção. Muito bem. Hoje em dia, está todo mundo ali competindo pelo tempo do consumidor, né? Então, eu vou dar um exemplo bobo e fácil, mas se eu estiver dormindo, se a pessoa estiver dormindo, isso é uma concorrência para quem está lançando um novo filme, certo? Porque a pessoa não está interagindo ali com o meu conteúdo. Muito bem. Então, baseado nisso, de que a gente está ali 24 horas disputando a atenção do consumidor, o que a Parrot faz? Ela interpreta e ela captura todos os sinais emitidos do consumidor em relação aos conteúdos, durante toda a jornada de descobrimento desse conteúdo e de interação. Vou te dar um exemplo prático. Na época do Squid Game, né, eu estava andando pela rua e eu vi uma comunicação sobre esse novo conteúdo, que eu achei super interessante e eu não conhecia. Quando eu cheguei em casa, eu fui buscar informação sobre esse conteúdo. Quando eu, Adriana, estou fazendo essa busca, essa pesquisa sobre esse conteúdo, a Parrot está capturando esses sinais de interação da Adriana com esse conteúdo. Depois eu fui para uma plataforma de vídeo e fui assistir o trailer. Fui assistir um pouquinho mais para poder ver se esse conteúdo tinha a ver comigo ou não. Que Parrot está capturando esse sinal. O terceiro nível que a gente interage, captura, são as redes sociais. Aí eu fui para uma rede social, enfim, X, e vi o que os meus amigos estavam falando sobre esse conteúdo, comecei a interagir, comecei a compartilhar, dar like. Parrot está capturando esse sinal. E o último layer que a gente captura é o Open Stream. Então, vamos supor que seja por qualquer motivo eu não tivesse a plataforma onde esse conteúdo estava sendo exibido, eu vou, através de um site de Open Stream, ou através, enfim, de pirataria, e baixo conteúdo para assistir. Todas essas interações a Parrot está capturando como sinal. Como que a gente normaliza esse dado para entregar para nossos clientes? De acordo com o meu esforço, o meu tempo dedicado da minha vida a este conteúdo. Então, assistir os episódios do conteúdo demanda mais tempo. Então, eles vão ter um peso maior no banco de dados. Um simples like vai ter um peso menor. E nós, depois de trabalharmos todas essas informações, nós entregamos para os nossos clientes, essa informação de demanda, que a gente chama demanda, busca pelo conteúdo, numa plataforma super simples, onde os clientes conseguem fazer todas as análises, obviamente, com a nossa ajuda, com a nossa consultoria e tudo mais. E só para terminar, para você entender como que a gente consegue acompanhar. Cada conteúdo tem um DNA, né? Cada conteúdo que a gente chama de metadata, cada conteúdo tem uma etiquetinha dentro do nosso banco de dados. Então, quando eu capturo o Squid Game, eu sei que é um conteúdo da Coreia, de língua X, que está sendo exibido na plataforma Y e que foi produzida pela empresa tal. E eu vou trabalhando esse banco de dados dentro do meu software. Então, eu consigo medir
né? Então, quando eu trabalho dentro da plataforma e coloco um filtro lá, quero saber qual é a tendência de conteúdos de língua japonesa, ele vai me trazendo a demanda ao longo do tempo. Então, eu consigo saber se isso é uma demanda que está crescendo, diminuindo, e consigo essa informação globalmente, todos os países do mundo, e consigo também uma média global. Então, baseado em todos esses dados, Ana, a gente consegue fazer as nossas análises de tendência de conteúdo. De gênero e subgênero também, né? Tudo. Isso é uma coisa até importante que vocês estavam falando sobre filmes de horror no começo. Esse é realmente um gênero de muito potencial, né? De poucos ainda, de pouca oferta ainda e muita demanda. Então a gente vê como um white space para os nossos clientes. E para que a gente evite essas coisas de nessa fonte ele é horror, não, mas aqui ele é um thriller, não, aqui ele é um show de crime. O que a Parrot faz? A gente trabalha com etiquetas de gênero. Então, um show para a gente, ele pode ter mais de um gênero. Ele pode ser um drama, teen, enfim, qualquer etiqueta que seja pertinente àquele título. Isso faz com que a gente diminua o viés que existe no mercado dessa classificação de gênero, subgênero e tudo mais. Falei muito. Não, falou coisas super importantes. E esses indicadores também vão funcionar para a gente, quer dizer, para vocês poderem fazer uma análise de tendência de conteúdos também, daquilo que o público está... Existe aí uma demanda oculta que a gente não está enxergando, né? Também são indicadores para essa análise, isso, né? Ana, a gente sempre olha esses white space que a gente chama, esses quadrantes de oportunidade, sempre baseados em duas métricas, a demanda e a oferta, como qualquer outra economia clássica, né? O quanto está sendo demandado e quanto está sendo ofertado. Então, por exemplo, drama, obviamente a gente já sabe que ele funciona, mas ele tem muito supply, ele tem muita oferta, né? Eu vou orientar meu cliente a entrar nesse território. Ele pode entrar, mas ele tem que saber que vai ser um pouco mais difícil, porque ele vai encontrar uma concorrência muito grande, né? O que a gente costuma dividir com os nossos clientes? Todas essas áreas, né, desde as que estão saturadas ou não, como essa área onde eu tenho muita demanda, né, então as pessoas estão buscando muito por esse gênero e ainda não tem título suficiente para atingir essa demanda, né? Para dar suporte para essa demanda. E aí a gente consegue, obviamente, dependendo do período, do mercado, mas, enfim, basicamente a gente vê gênero de horror, a gente vê muita coisa no Brasil, principalmente muita coisa de reality, né? Existe uma demanda muito grande por gênero de reality, ainda não existe um número de oferta que atenda essa demanda, enfim, e aí vai, né? De novo, dependendo do mercado, do período, a gente consegue fazer essa análise mais específica, mas a gente sempre se baseia no número de oferta, e aí volta ali no que eu falei para vocês no nosso banco de dados. Como a gente tem um banco de dados muito grande, uma riqueza de informação muito grande, eu consigo te dizer hoje quantos títulos existem com esse gênero de horror, né? Então eu consigo dizer também para o meu cliente se isso está saturado ou não, de acordo com a demanda desse gênero. Entendi. Não, isso é super importante e é bom para as pessoas ouvirem e entenderem, porque por mais que a gente saiba, óbvio, né, da importância dos dados, da pesquisa, né, da gente entender para onde esse mercado está indo e o que o mercado está pedindo ou demandando, tem essa linha tênue aí que é o criador do conteúdo, né, que, poxa, mas eu vou criar a partir de uma demanda ou eu estou criando a partir da minha inspiração, né? Sempre tem um versus o outro. Mas espera aí, eu quero criar aquilo que está me inspirando e não o que o mercado está demandando. Isso é uma questão do criador, né? Mas a gente sabe que o mercado ele funciona. E se você não estiver caminhando com ele, você também não consegue emplacar os seus conteúdos, né? Super importante, né? Hoje em dia que as pessoas estão tendo cada vez mais de justificar os seus orçamentos, enfim, os seus investimentos, né? Todo mundo quer realmente dar um tiro certeiro, né? Ou o mais certeiro possível. Ninguém quer entrar, enfim, numa produção sem ter um mínimo de certeza de que aquilo vai funcionar. E os dados de demanda ajudam muito isso, né? A medir exatamente onde está o termômetro, onde, enfim, olha, aqui funciona, mas cuidado, tem muita gente.
E aonde essa demanda satura também, né? E esse é o objetivo da coisa, né? Porque a gente lida aqui com um produto e com um ambiente, especialmente, onde o auto-engano é uma realidade, né? Então o cara entra, não, eu vou fazer um drama, porque drama... Não, escuta, mas olha aqui, olha os dados que a gente tem. Pessoal, drama você vai ter que brigar muito. A concorrência é pesada. Que não dá para fazer. Claro que dá para fazer. Faz, tudo bem. Só que a sua chance de não dar certo aumenta. Logo, você tem que ter um esforço adicional para diminuir essa chance. Né? É uma coisa quase que estatística, e é isso mesmo. E a gente vê isso acontecer sistematicamente. Né? Não mudou, isso não mudou. Sempre foi assim também. Né? Hoje você tem a facilidade dos dados de mostrar. Fala, olha, tá aqui. Olha aqui como esse tipo de filme... no caso específico do mercado de cinema, de longa-metragem, né, falando aqui, mas não é muito diferente quando você fala em série, mas no caso você tem exatamente, olha, esse tipo de filme, o que está fazendo, né? É o caso que a gente está falando aqui dessa franquia do Invocação do Mal, né? Exatamente. Fios. Eu acho que essa é uma mentalidade, vamos dizer assim, né, assim, que existe um campo de, vamos dizer assim, de exercício no desenvolvimento de um conteúdo que hoje, que antes a criação estava num oposto, né, e a exibição estava no outro oposto, né, de mundos muito diferentes entre si. Quando esse modelo SVOD, esse modelo de Netflix, assim, para ficar mais genericamente mais entendível, onde você tem a produção e o negócio direto com o consumidor, a produção, o vínculo da produção com o resultado é muito imediato, né? Assim, quem está ali no front, ele observa a produção e o resultado de uma forma tão imediata, né, que coloca esse modelo de entender demanda e produção muito próximos um do outro, né? Fazendo com que exista uma necessidade de entender, né, esses modelos econômicos de como a indústria flui, né, trazendo, eu diria que é uma nova era do ecossistema de produção, onde quem cria também tem que estar com a cabeça no consumidor, de alguma forma, ainda que não interfira e não prejudique o seu valor artístico, vamos pôr dessa forma, né? Mas que você tem naturalmente hoje insights, vamos dizer assim, mastigáveis, que não existia, né? Que grandes criadores, como George Lucas, Steven Spielberg, que são grandes antenas, que capturavam tudo isso de alguma forma, né? E brasileiros também, né? Continuam, mas hoje existe uma facilidade que esses instrumentos proporcionam em termos de insights. São insights, ele pode querer ou não querer usar, né? Mas que coloca essa produção de uma forma muito mais próxima de um tipo de conteúdo, de um tipo de pessoas que consomem. O modelo e a velocidade da indústria mudou muito. Sim. Né? Né, no sentido de trazer esses dois mundos muito próximos. Inclusive, em alguns momentos, eles são quase antagônicos. Assim, né? Quem cria não quer saber, vou criar para o mercado e etc., uma coisa para a outra. Eu tenho sempre... Eu queria saber sua opinião sobre isso, assim, Dri, assim, pessoal. Assim, tá? Não precisa... Sei que até você está respondendo, às vezes, também pela empresa. Inclusive, fala aquilo que você achar pertinente. Mas qual o choque que existe hoje ao trazer uma metodologia assim tão avançada de Big Data, no sentido de trazer isso para um lugar de tendências que ajuda o processo, do ponto de vista não só de quem compra e quem vende, mas também de quem produz, versus mundos diferentes que estão acelerados hoje nessa velocidade digital? Olha, eu vejo de uma forma bem positiva, e eu posso te dizer isso porque eu realmente vivi numa outra época onde jamais uma informação, um insight poderia mudar a ideia de um criativo. Você poderia provar de todas as formas que aquilo não ia funcionar, e o criativo, principalmente em agência, né? O criativo ia seguir com a ideia dele
e bola para frente. Hoje em dia, eu vejo um respeito muito maior pela informação. Eu tenho alguns clientes que envolvem não só a área de insights, como a área de programação e de criação em nossas reuniões regulares, o que me deixa, assim, muito orgulhosa, porque eu vejo o próprio criador discutindo com a gente para onde ele deveria ir, né? Obviamente que o nosso papel como profissional da Parrot é abrir todo o leque, é mostrar todas as opções, e obviamente eles que vão decidir para onde eles irão seguir. Mas é muito gratificante você depois receber um e-mail do seu cliente dizendo, olha, a gente decidiu por esse projeto, ou a gente decidiu por esse talento no nosso cast, e a gente sabe que aquilo foi baseado também na nossa informação, né? Porque, de novo, não existe só uma única fonte, mas a gente sabe da importância da demanda, enfim, dessa métrica de demanda na decisão do criador, da programação, enfim, seja qual for o time. Então, eu posso te assegurar que hoje em dia as pessoas estão muito mais envolvidas com dados, elas precisam de dados até para justificar seus orçamentos, né? O porquê que ela foi para o talento X e não para o Y, e conseguiu fazer uma negociação melhor com aquele talento, baseado em dados, né? Baseado em nossa métrica de travelability, né, onde a gente mostra onde está a demanda daquele show, daquele talento, se ela está mais forte no Brasil, se ela está mais forte na Argentina, enfim. Então, isso é muito gratificante, né, você saber que hoje a gente tem a área de produção, a área de criativo se baseando em dados de demanda. Eu queria voltar, Você falou de um termo que eu adoro. Desculpa, eu perdi aqui. Não sei a gente falou junto, Fios, fala aí. Não, fala você primeiro, por favor. Não, eu ia voltar de novo na questão das tendências e conteúdo, né? Eu trabalhei na Globo, trabalhei na área de programação e, enfim, né? Criar uma novela, produzir uma novela, né, o tempo que leva, e às vezes acontecia isso muito, né, nos debates que a gente tinha, na apresentação dos próprios autores e da área dos estúdios que ia apresentar para a programação os próximos conteúdos e as discussões, né? Ok, mas a gente sabe para onde está indo, mas até uma obra, né, audiovisual, uma novela, até um filme, ficar pronto do momento que você decide, que você dá esse green light, né, que você decide produzir, que você parte para a produção daquele conteúdo, até ele realmente chegar, né, ao espectador, a gente tem um espaço longo de tempo, aí, às vezes 2 anos, né, até você concluir essa produção. Como é que a gente consegue antecipar tanto? Né? Ok, nesse momento a gente percebe que é uma tendência, sei lá, para um público young adult, vamos trabalhar esse tipo de conteúdo, mas até eu estar com essa demanda toda pronta e ela aí, essa tendência ainda está valendo, são dúvidas assim, estou trazendo porque eu acho que muita gente tem. Eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui que eu posso dividir com você, e obviamente toda vez que a gente falar em tendências ou alguma decisão estratégica, a gente não pode se basear em dados realmente inconsistentes, né? E aí quando eu falo inconsistente, eu quero dizer no sentido algo que está acontecendo esse mês, ou que aconteceu há 2 meses, ou enfim, a gente tem sempre que se basear num período maior ali de tendência e de estudo. A gente sabe do aumento significativo de demanda para conteúdos japoneses, né? Principalmente os animes, enfim, anime, cada um expressa de uma forma. E isso, Ana, a gente vem sentindo há muito tempo, né? Então, hoje, atualmente, você vê alguns conteúdos baseados nesse tipo de gênero de programação indo para o live action, indo para outras, uma diversidade, dos conteúdos de anime. Isso veio baseado numa tendência que estava acontecendo, né? Você tem o sucesso avassalador de conteúdo coreano, né? Isso já vem acontecendo há alguns anos. E agora você vê isso explodindo aí em música, em filmes e tudo mais. E um terceiro exemplo que eu acho, um exemplo não, um terceiro ponto que eu gostaria de falar para você.
a gente sempre faz esse acompanhamento ao longo do tempo, tá? Então, a gente, primeiro, analisa a evolução, se ela realmente existe um crescimento ali efetivo de procura por esse gênero, se é uma coisa localizada ou se ela é global, né? Se ela foi devido a um único título que levantou essa demanda por esse gênero ou não. Foram alguns títulos que levaram esse aumento de demanda, né? Então, existem algumas ferramentas, não sei se é ferramentas que eu posso falar, mas alguns artifícios que a gente tem quando a gente está fazendo esse tipo de análise para nos dar essa certeza de que isso não é algo passageiro, isso não é algo que vai terminar o mês que vem, não vai dar tempo de você fazer uma nova produção. Por exemplo, eu investi num conteúdo coreano, né? Um conteúdo turco, o Felipe sabe muito bem, o enxame que está sendo, enfim, de conteúdo turco, principalmente, né, de novelas turcas no Brasil, alguns grandes players aí investindo pesadamente em conteúdo turco. Então, assim, de novo, eu não sei se eu respondo sua pergunta, mas a forma da gente assegurar de que a gente não está diante de nada que, assim, fogo de palha, que começa consistência. Exatamente. Analisar isso ao longo do tempo e, de novo, com outras ferramentas, tá? Para ver se isso tem crescimento também em outras verticais e não só ali onde você está se baseando, enfim. Uma série de coisas que te fazem chegar à conclusão, sim, esse é um gênero de tendência de crescimento. Boa. Importante a gente entender isso e como é que isso funciona. Vai, Fios, eu tinha te interrompido, desculpa. Não, eu acho ótimo a gente falar desse, porque tendência normalmente, como o próprio nome diz, ela é um sinal de alguma recorrência que logo ela virá a ser alguma coisa. Né? Exato. Tendência é isso, na verdade, né? Você tem ali um início de um processo que você precisa identificar ele e, a partir disso, tomar decisões, se você vai, não vai, enfim. Eu queria trazer uma terminologia que você colocou, duas terminologias, só para deixar aqui claro. Já até sei. Assim, white space, na verdade, é uma zona de oportunidade, Exato. onde você tem muita demanda e pouca oferta. Então, ali você tem um lugar que, né, existe demanda para aquilo, logo, se você produzir em tese, você tem demanda para aquele gênero ou subgênero, onde você tem pouca produção naquele lugar, chama-se white spaces. Um outro termo que eu acho que é um termo super moderno, embora esse processo não necessariamente seja moderno, que é a travelability, ou seja, Exato. a capacidade de um conteúdo viajar. Assim, a Globo, por exemplo, a Globo já distribuía novela em 1970. Né? Ou seja, ela tinha um coeficiente de travelability em 1970, dados respectivos contextos de mercado e produção, e gênero, e demanda, e etc., que os conteúdos viajavam. Assim como no Brasil também a gente sempre consumiu conteúdo americano. Então, os conteúdos americanos naturalmente tinham um coeficiente de travelability em grande maioria do mercado mundial. Uhum. Mas, recentemente, dado um fenômeno onde o Netflix impulsionou, eu acredito que, na verdade, o fenômeno de conteúdo internacional e demanda por conteúdo internacional veio a rebote de uma estratégia de volume de desenvolvimento de conteúdo, produção, né, o que fez com que mercados que não consumiam determinados gêneros ou determinadas línguas começaram a ser consumidos. Isso abriu um novo mercado. Né, assim, abriu um mercado para conteúdos brasileiros, por exemplo, em outros lugares do mundo, assim como conteúdo em vários lugares do mundo no Brasil. Então, turco, por exemplo, é um deles, mas assim como outros também, né, Alemanha, nórdicos, polacos, etc. Coreanos. E aí veio esse termo travelability, que é um termo de mercado, né, vamos dizer assim, onde é possível criar parâmetros para isso entender se um produto, um título, um gênero, subgênero, aí acho que, não sei, você pode dizer melhor, tem capacidade de viajar mais ou não.
Eu até hoje tenho bastante curiosidade desses parâmetros, assim, né, de entender quais são os parâmetros técnicos que fazem um ou outro conteúdo, às vezes da mesma origem, viajar. Exato. E se não, é uma questão muito específica de uma onda, ou de algo que não necessariamente está vinculado a uma característica de produto. Né? Então, eu queria te escutar um pouco, só para falar um pouco sobre esse termo, travelability. Eu tive alguns problemas aqui com a conexão em te ouvir, mas eu acho que no final eu peguei seu ponto. Esse conceito, que é até um pouquinho difícil da gente falar, né? Ele nada mais é do que assim, ele expressa o potencial daquele título nos mercados fora o seu mercado de origem, né? Então, vou te dar um exemplo, Squid Game, na época que a gente estava analisando ele, que, enfim, é um case de sucesso, né? Acho que hoje em dia todo mundo está procurando um novo Squid Game. O Brasil, ele representava, em média, 50% da demanda no seu país de origem, né? Então, esse tipo de informação, esse tipo de métrica, ele pode ajudar vários times dentro de uma companhia, né? Eu posso dar suporte para uma área que venda conteúdo. Eu posso dizer para ela se o conteúdo original que ela acabou de criar, se ele viaja bem e qual mercado ele viaja. Então, enfim, é um mercado potencial ali onde ele pode vender o conteúdo dele. Eu posso ajudar muito o time de marketing em promoção. Eu tive um caso há pouco tempo com um cliente que lançou um conteúdo e ele fez um esforço de marca, ele tinha uma verba X, ele tinha que direcionar essa verba entre 5 mercados e ele fez ali, a análise dele e fez essa distribuição de verba. E quando a gente apresentou o dado de demanda de travelability, ele falou, nossa, que engraçado, foi exatamente assim que eu distribuí a minha verba. Então, realmente, eu tive um retorno do que foi investido nos mercados escolhidos. E isso baliza muito, né? Onde eu preciso, de repente, Brasil, eu não preciso fazer muita promoção desse título, né? Eu posso fazer em outro. Talento. Se meu talento principal do meu conteúdo, ele é um talento forte na Alemanha, eu posso me valer da demanda desse talento na Alemanha para fazer promoção para o meu conteúdo. Né? Ou não, se eu tenho pouco dinheiro, eu não vou investir na Alemanha, porque ali já está muito forte, enfim. Então, esse conceito, ele ajuda o antes, o durante, o depois, ele é muito interessante, principalmente nessa parte de venda de conteúdo, né, que a gente fez alguns trabalhos juntos, enfim, você sabe, onde eu consigo direcionar para os nossos clientes, aqui estão os países potenciais para a venda do seu conteúdo, claro que a gente vai olhar outras informações do país, né? Não adianta eu te indicar um país que não, enfim, não tem poder aquisitivo para, né? Exatamente. Mas, enfim, eu consigo chegar muito mais perto ali da estratégia com você, né? É aquilo que a gente falava desde o início, não existe um número que vai te dar 100% de certeza, de sucesso, mas com certeza a informação de pesquisa, ela vai te ajudar a chegar muito perto desse 100%. E eu acho que, só para finalizar esse tema que você colocou, eu acho que, além dessa informação ser muito rica, ela proporciona ações, né? Então, outra coisa que eu falo muito aqui dentro também, insights, é lindo ter insights, né? Muito legal compartilhar insights com o cliente, com o mercado, mas se eles não forem insights suficientes para gerar uma ação, eles vão ficar em cima da mesa no PowerPoint, né? Enfim, no papel, onde seja que ele esteja sendo apresentado. E esse índice de quanto que o conteúdo ele viaja ou não, ele é um índice que nos permite muitas ações estratégicas. Isso é muito interessante, né? Você vê uma informação sair do papel e virar uma estratégia ali no cliente, né? O cliente te ligando e fala, fechei o deal lá com o mercado tal, com o cliente, com o conteúdo X, ou esse feedback do cliente, poxa, legal, porque a minha verba de investimento foi exatamente do jeito que você está me mostrando. Então, enfim, insights que viram ações e ajudam, né, as tomadas de decisões estratégicas. Muito bem, muito bem. É um novo mundo, né? Assim, a Parity, acho que é a única que faz esse tipo de análise, né? Sim. Existem outras que conseguem enxergar, vamos dizer assim, uma potencial audiência efetiva no play, né?
falando de plataformas específicas. Existem outras, essencialmente, que analisam, acho que é um outro papo ali que analisa mais o quanto vale o conteúdo, embora também vocês fazem essa análise por conta da oferta e da demanda, né, em cima do buzz. Mas hoje a gente tem aí eu acho que diferente de alguns anos atrás, que você tinha aqui no universo brasileiro, mas o universo mundial também tinha Nielsen, né, o universo brasileiro tinha Ibope e That's All, né, assim, hoje você tem no mercado, vamos dizer assim, parrots, mas também outros que complementam, vamos dizer assim, do ponto de vista não só de conteúdo, mas de mídia, de estratégia de negócio e até de comportamento, né? Assim, de hábito de comportamento. Eu uso muito a WGSN aqui para cruzar comportamento futuro em si, como parte de análise, né? Coisa que não existia há 10 anos atrás. Exatamente. Então, eu acho que o legal desse momento que a gente está diante, enfim, diante de tantas incertezas também, que os modelos da indústria econômica, etc., mas ao mesmo tempo, nunca se consumiu tanto formatos audiovisual ever, leia-se, né, inclusive conteúdo gerado por mobile, né, nunca se consumiu tanto formato audiovisual, e quanto é possível de ler, interpretar e ajudar dentro de enfim, dentro de um respeito ao dado, de você analisar e trazer ele para esse lugar estratégico e para uma análise de conteúdo, que é super novo isso, né? Perto de quantos anos? Uns 10 anos. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Ô, Ana, posso te provocar um pouquinho? Me provoca. Vamos lá. Olha a importância, a loucura que é você ter acesso ao dado, né? Hoje eu consigo dizer para você, vamos supor que você seja uma plataforma de streaming global, enfim, cheia de sucesso. E você, por qualquer motivo, tenha uma baixa de um título por conta do fim do seu contrato de licenciamento, vai. E aí você está super desesperada, porque você sabe que aquele título, ele traz novos assinantes para você, ele engaja os seus assinantes, ele evita o churn. Eu consigo te dizer o que as pessoas assistiram antes de assistir esse conteúdo. Então, eu consigo te dizer onde estão essas pessoas, em qual plataforma elas estão, que tipo de programação elas estão assistindo, e eu consigo te dizer também quais são os títulos que elas assistiram depois de assistir enfim, nessa sequência, né? Assistiram o seu conteúdo e também assistiram esses outros gêneros. Então, diante desse seu questionamento, você consegue tomar decisões como, peraí, então, você está me dizendo que quem assistiu o meu conteúdo, 50% também assistiu o gênero, vou falar de horror de novo, na plataforma X, e o título mais assistido foi esse. Então, eu consigo te dar todos os passos que os consumidores levam ao assistir o conteúdo através da informação que eu tenho de upstreaming, e você consegue fazer decisões no sentido, bom, eu perdi esse título aqui por conta do final do contrato, mas o que eu tenho que fazer? Adquirir talvez um título deste gênero, ou um título que faça sentido para esse povo que está vindo desta plataforma, né? Eu consigo te dar o passo a passo ali. Claro, de novo, a decisão vai ser sua, né? Como plataforma de streaming, como aquisição, enfim, mas eu consigo te dar o passo a passo, né? Então, quem assistiu esse conteúdo na sua plataforma, assistiu esse no teu concorrente, esse gênero. E quando eu falo em gênero, assistiu esse título, eu chego até ali o título, né? Eu te dou plataforma, eu te dou o gênero, eu te dou o título, e você consegue... Eu consigo analisar se eu renovo essa licença ou não. Exatamente. Ou se, poxa, o meu público saiu daqui, foi para ali, talvez eu trazer um filme que tenha mais sentido com esse gênero, que para onde ele foi depois vai continuar dando essa caminhada. Eu consigo fazer uma análise muito mais segura da renovação ou não dessa licença. Consegui te provocar, então. Consegui meu objetivo. Não, você vê o quanto que os dados, aonde eles chegam, né? Com certeza. Enfim. Com certeza. Isso é muito importante. E para quem produz, né, Aninha? Assim, quem produz e para quem cria,
e a gente fica essencialmente perdido sobre que gêneros eu levo, o que eu produzo. Esse dado, vamos dizer assim, esse insight, ele tem como ser decodificado, né? Assim, a gente consegue analisar ele na própria tela, pelo aquilo que já está sendo produzido, mas aquilo já é passado, né? Aquilo representa uma estratégia de anos atrás. E, Felipe, você tem informação, desculpa, você tem a sua informação, né? Os seus dados internos, você não tem da concorrência. Então, quando você olha a concorrência, isso abre sua visão. Não, abre, né? Você sabe o seu passo a passo ali do seu assinante. Beleza, Adriana, eu sei o que meu assinante gosta. Eu sei de onde ele veio, para onde ele vai. Tá, mas você sabe para onde ele está indo, fora de você, né? Ou da onde ele veio, fora da sua plataforma. Ou para onde eu levei ele, porque Exatamente. Ele saiu de mim e foi para o meu colega, né? Exato. Ele está assistindo mais o teu concorrente ou você? Exatamente. Né? Vamos fatiar. Ele assiste mais horror na sua plataforma ou no seu concorrente? Exatamente, até onde eu estou sendo ponte para o meu concorrente, exatamente, né? Exatamente. Enfim, é um universo assim, muito bom, Bria. É fascinante, né? Eu, como sempre, gostei de dados. Para mim, eu estou na melhor época, porque nunca foi tão fácil ter informação, porque é fácil, né? No sentido assim... Muito mais informação, onde coletar dados, comportamento, Exatamente. Que a gente não tinha antes das redes sociais. As redes sociais trouxeram essa, a gente não pode dizer transparência, mas trouxeram essa possibilidade, esse ponto de vista de observação de comportamento. Isso é um fato. A gente não tinha antes. Tão direto, né? O público ali se manifestando tão claramente, tão imediatamente. Né? E eles ficam, na maior parte das empresas hoje em dia, elas ficam nessa camada do social mesmo, né? Elas se baseiam em informações do social para a tomada de decisão. E isso é muito difícil, né? Porque você está aí sendo míope, né? Você está olhando um público muito mais jovem, né? Que talvez não seja o seu, um comportamento diferente. São bolhas, então, são bolhas. Enfim. Também você tem bolhas ali que podem te enganar, né? Você está observando ali só o comportamento daquele grupo, o que não quer dizer que, né, quem não está naquele grupo ou quem não está ali naquelas plataformas sociais estejam se comportando da mesma maneira. Isso também pode enganar um pouco, né? Como qualquer dado, você tem que saber interpretá-lo, né? Se você não souber interpretá-lo. E daí a importância de você ter consistência, né? Se você tendo consistência, você vai formando uma massa crítica e pode ver a tendência. Aí você vê nitidamente. Exatamente. Esse é o mistério da coisa, é analisar esses dados, é coletar esses dados e correlacioná-los, né? E é diário, né? Aqui a PERT, a coleta dela é diária. Então, quer dizer, eu não estou falando de uma pesquisa quali ou uma quant, que seja, que eu falo assim, eu estou te entregando, eu vou te entregando o trimestre, vai. Não, eu tenho o trimestre, eu tenho o ano, eu tenho o mês, o dia, a semana, enfim, eu tenho o recorte que você quiser olhar, né? Então, isso é muito interessante também. Sem dúvida. Não, eu acho que o desafio, né, Adria, só para terminar aqui, eu acho que tem um desafio aí de tradução desse novo mundo para executivos de produção, criadores que não partem, vamos dizer assim, não partem de uma lógica de mercado, parte de uma loja criativa e está tudo bem, está tudo certo. Essa é a beleza do criador, quem produz, né, e quem distribui, e de certa forma tem que ter ali um conhecimento e um skill comercial e marketing, etc. O que talvez eu acho que, dado todo esse bate-papo que a gente teve aqui, o quanto o dado ajuda quem produz e quem cria, né, é essa nova mentalidade de negócio em toda a cadeia de produção. Ou seja, se quem cria e quem produz já tem uma mentalidade, vamos dizer assim, não precisa ser profunda, mas se preocupa sabe que existe ou de alguma forma abraça o desafio de aprender, né, minimamente discutir sobre né, no mesmo nível, né, de quem distribui, os ruídos que existem entre criação, produção, distribuição, enfim, venda e etc., eles tendem a ser muito menor. Assim, no entendimento que existe essa nova indústria digital, essa mentalidade digital comercial. Com certeza. Então, Dri, eu acho que queria pedir
agradecer muito a sua presença aqui. Acho que esse é um claro exemplo de para onde uma nova camada da indústria que a gente precisa. A gente sempre fala de tendência aqui, variavelmente a gente, né, desde quem produz, de quem distribui, ou mesmo para se falar de um determinado específico tópico de algum produto. Isso. O Milton sempre me pergunta, e as tendências, Felipe? E o mercado, e etc. Quando vocês quiserem, me chamem, eu estou à disposição. A gente pode discutir um tema único, um gênero de programação, enfim, e um pouquinho mais fundo nesses insights. A gente vai adorar. Pois é, vamos falar de horror. Tá vindo o Halloween, vamos falar sobre vamos. horror. Não é? Tem papo aí pro ano inteiro. A gente tem essa ideia de fazer um episódio só para falar do gênero horror, porque seria legal. É importante, é no mundo todo e é um gênero que né, provoca aí esse público o tempo todo. A gente tá vendo aí nas bilheterias. Né? Eu vou te dar mais uma dica disso. Existe uma tendência que está surgindo, ou eu posso dizer que já surgiu, de conteúdos natalinos locais. Existe uma busca aí muito grande dos produtores de investir em conteúdos para o Natal, né, que tem um tema de Natal, mas conteúdos locais, que fujam, né, daquele Natal com inverno, com neve, Natal mais americano. Natal né? americano. Exatamente. Isso é uma coisa interessante a ver. Isso é uma coisa interessante para ver, porque esse tipo de filme, exatamente o que você falou, o filme com neve, com Papai Noel, o filme de Natal, né, que funcionava nos Estados Unidos, não funcionava fora dos Estados Unidos, no cinema. Tá? A única exceção foi o Esqueceram de Mim, porque ele até tem uma outra, não é tipicamente um filme de Natal, mas é um filme que se passa, né, nos feriados de Natal, né, mas foi a única exceção. Os outros eram insistentemente fracassos. É engraçado que eles funcionavam nos Estados Unidos e havia, portanto, uma tentativa dos estúdios de fazer funcionar fora. E não funcionava. Né? E não funcionava. Né? Então, eles têm que descobrir, quer dizer, o nosso Natal. Né? Se for para fazer... Exato. Climatizar. Entendeu? Não tem neve, é no verão, tem um calor de 40 ou mais, né? E tem que ser uma temática brasileira, porque senão não funciona. O cinema brasileiro nunca entrou por aí, né? Está começando agora a tentar ver exatamente porque há essa tendência já está sendo sentida e já está sendo passada para a produção. Olha aí, temos uma tendência aí, produtores. Não é? Tá vendo? Poxa, tá, Adri. Super obrigado. Dri, foi ótimo te receber. Obrigada por você ter vindo. Foi um prazer enorme. Enorme. Conte comigo. Obrigada. Okay, valeu. Obrigado. Beijo. Até semana que vem. Beijo.